Nosso MC Makoto Yamori, o cultivador mais forte do continente Lui, salvou o continente da crise ao repelir o exército do Rei Demônio durante a Idade das Trevas. Mas após a vitória, seus próprios camaradas o traíram de repente. Pouco antes de sua morte, Makoto jurou arrastar cada traidor que o traiu para as profundezas do inferno. Mas quando ele pensou que tudo estava perdido, Makoto foi reencarnado em outro mundo como um estudante universitário nascido na prestigiosa família Yamori. No entanto, o Makoto deste mundo é fraco, inútil e já foi expulso por sua família como lixo. Makoto abre os olhos e encontra um grupo de pessoas olhando para ele com curiosidade. Enquanto tenta entender o que está acontecendo, alguém o insulta, chamando de lixo inútil por desmaiar durante um teste. Outro estudante intervém, lembrando ao primeiro que Makoto já foi deserdado por sua família, tornando-o indigno do título de jovem mestre. Perto dali, uma garota loira incentiva o gênio da escola, Kitama, a voltar para o teste, expressando sua empolgação para que ele quebre outro recorde. Kitama concorda confiantemente, e juntos eles voltam lado a lado. O professor então instrui os outros alunos a voltarem para continuar o teste de aptidão física. Enquanto todos se afastam, ignorando Makoto, uma súbita onda de memórias o sobrecarrega. Ele percebe que foi reencarnado como outro garoto, com o mesmo nome. Neste novo reino, o Makoto daqui tem um corpo frágil devido aos meridianos bloqueados, o que levou seu clã a abandoná-lo após a morte de seus pais. Ao vasculhar essas memórias, ele descobre que ninguém neste mundo entende de cultivo. Observando ao redor, Makoto consegue sentir a presença de Chi no ar. Em sua vida passada, o povo de Lui o descobriu como absorver esse Chi do ar. Makoto fecha os olhos para se concentrar no Chi, mas só consegue detectar uma pequena quantidade. Sem se abalar, ele tenta atrair essa energia para dentro de seu corpo. Graças ao seu conhecimento prévio de cultivo, ele aprende rapidamente a absorver o Ki. Como qualquer cultivador dedicado, ele planeja armazenar essa energia e usá-la para fortalecer seu corpo através da prática constante. Em pouco tempo, a pequena quantidade de poder que ele gera nesta fase inicial de cultivo limpa seus meridianos bloqueados. Examinando seu físico, Makoto percebe que cresceu alguns centímetros. Com determinação renovada, ele jura recuperar sua força e retornar ao continente Luio e para se vingar daqueles que o traíram. Mas por enquanto, os planos de vingança de Makoto terão que esperar, pois ele está apenas na primeira fase do cultivo, e levará um tempo até que ele volte a ser o cara mais forte do continente. Para verificar as mudanças em seu corpo e determinar sua força atual, Makoto decide participar do teste físico da escola. Ele rapidamente volta ao campo para informar os professores de sua decisão. Os alunos imediatamente começam a zombar dele por tentar interromper a vez de Kitama. Aparentemente, Kitama é o favorito da escola, e ele também recebeu uma recomendação para uma prestigiosa universidade de educação física. Kitama se junta ao aluno para zombar de Makoto, chamando de lixo sem orgulho. Makoto ignora todas as zombarias, acreditando que sua força atual está muito além da de um humano comum. Um cara lembra que todos desistiram da corrida porque ninguém quer competir contra Kitama. Pouco tempo depois, Makoto e Kitama entram na pista, preparando-se para competir um contra o outro. Assim que o tiro de largada soa, Kitama parte sem hesitação. Em contraste, Makoto conta calmamente, dando intencionalmente ao chamado garoto prodígio uma vantagem. Os outros alunos caem na gargalhada, ridicularizando mais uma vez Makoto por ser um lixo inútil. Após 3 segundos, Makoto finalmente dispara para frente, chocando os espectadores. Em apenas alguns segundos, ele passa zunindo por Kitama com uma velocidade incrível, como o Flash. Basicamente, quando os cultivadores apareceram pela primeira vez no continente Liuiui, suas habilidades, tanto físicas quanto mentais, superavam em muito as dos humanos comuns. À medida que Makoto se aproxima da linha de chegada, para o espanto de todos, ele não a cruza imediatamente. Em vez disso, ele começa a contar mais uma vez, permitindo que seu rival o alcance. Ele concede a Kitama 3 segundos extras antes de finalmente cruzar a linha. O professor verifica o cronômetro, revelando que Makoto alcançou um recorde de aproximadamente 9 segundos. Kitama também termina a corrida, mas ele não acredita que perdeu para o notório lixo da escola. Embora ainda não tenha atingido seu potencial máximo, Makoto se sente satisfeito com sua força atual. Com este novo começo, ele promete ascender à grandeza e provar que todos aqueles que o subestimaram estavam errados. De volta ao continente Liui, Makoto era considerado o mais forte. E em aproximadamente 50 anos de treinamento, ele superou inúmeros especialistas. Ele atingiu o 7º estágio de cultivo aos 65 anos, tornando-se o cultivador mais poderoso do continente. Agora preso nesta nova pele inútil, Makoto planeja usar medicamentos especiais para ajudá-lo a acelerar seu cultivo. Ele verifica os preços apenas para descobrir que custam uma fortuna, e o dono original de seu novo corpo é um perdedor falido.
Makoto quer criar e vender talismãs, mas não tem dinheiro nem para materiais de baixa qualidade. Não querendo desistir de seus planos de vingança, ele jura decididamente encontrar uma maneira de ganhar dinheiro. Justo quando Makoto ainda está tentando descobrir como ganhar dinheiro, Kitama, o capitão do clube de atletismo, e seus capangas o encurralam no banheiro. No esquadrão de bullying, há também Haru, o capitão do clube de boxe. Kitama informa a Makoto que, devido à sua façanha na corrida no campo mais cedo, ele tem que lhes dar a taxa de proteção exigida adiantada. De sua memória, Makoto lembra que eles sempre extorquiram dinheiro do dono original. Ainda na semana passada, Kitama, Haru, Ota e Akira o encurralaram para cobrar dinheiro sob o pretexto de uma taxa de proteção. Percebendo a expressão perturbadora de Makoto, Kitama se sente desconfortável e pede a Haru para assumir o controle. Haru, confiante em suas habilidades, acredita que pode facilmente derrubar alguém tão inútil quanto Makoto com um único golpe. Ele dá o primeiro soco, mas para surpresa deles, Makoto se esquiva sem esforço. O Makoto anterior teria simplesmente suportado o ataque, mas isso é moleza para o novo e melhorado Makoto. Após se esquivar do golpe de Haru, ele desfere um soco poderoso que deixa Haru com o rosto desfigurado. Em seguida, Makoto volta sua atenção para Akira, chutando de lado como lixo descartado. Ota e Kitama ficam em choque, incapazes de acreditar que este é o mesmo Makoto covarde de quem zombaram. Makoto olha para eles e pergunta casualmente se agora estão aterrorizados. Em vez de recuar, Ota e Kitama correm para atacá-lo. No entanto, ele facilmente agarra seus pulsos, parando o ataque no meio do caminho. Com tal facilidade, ele esmaga seus pulsos, deixando-os gritando de dor. Makoto ignora seus gritos enquanto visivelmente se deleita com a miséria deles. Incapazes de suportar mais a dor, Ota e Kitama suplicam freneticamente para que ele pare. Makoto então os solta, jogando-os sem esforço em um canto como lixo descartado. A essa altura, Kitama está aterrorizado e tremendo a ponto de implorar a Makoto que tenha piedade deles. Makoto concorda, mas quando tenta sair, Haru de repente avança em sua direção. Desta vez, Makoto oblitera completamente quaisquer ossos restantes em seu rosto com um único soco. Ele avisa Haru que não terá tanta sorte na próxima vez que tentar. Vendo toda a cena se desenrolar, Kitama e os outros quase se borram de medo com a visão avassaladora de Makoto. Makoto ordena que devolvam tudo o que pegaram dele, deixando-os confusos. Quando ele repete ferozmente, Kitama grita de medo, prometendo devolver. Ele então tira um maço de dinheiro e se curva respeitosamente para apresentá-lo a Makoto. Depois de pegar o dinheiro, Makoto sai do banheiro, esperando que não o denunciem a ninguém. No entanto, como parecem tão aterrorizados, ele acredita que não terão coragem de contar a ninguém. Ao sair, Makoto decide deixar a escola em breve, pois é inconveniente para ele continuar enquanto trabalha para alcançar seus objetivos. Ele conta o dinheiro e fica satisfeito por ser o suficiente para comprar materiais de baixa qualidade para criar talismãs, que ele pode vender para economizar para seu objetivo de vingança. Depois, Makoto compra os materiais para seu talismã e se prepara para criá-los. Um talismã é um item usado por cultivadores de baixo nível. Ele os cria derramando energia espiritual nos materiais para obter seus efeitos místicos. Embora ele seja apenas um cultivador de refino de chi no primeiro estágio, Makoto os refina facilmente, criando um monte de talismãs de baixa qualidade. Ele planeja vendê-los e depois encontrar um lugar adequado para o cultivo medicinal. Infelizmente, após 3 semanas, Makoto ainda não consegue vender nenhum talismã. Ele encontrou um canto em uma rua para exibir os produtos, mas as pessoas o olhavam com desprezo. Durante sua corrida matinal, Makoto encontra um cachorro gravemente ferido na rua. Ele usa um de seus talismãs de cura no cachorro para testar seu efeito. Exatamente como ele esperava, o cachorro se recuperou imediatamente de todos os seus ferimentos. O cachorro abana o rabo, latindo feliz para Makoto, mas de repente fica hostil quando 2 pessoas se aproximam, discutindo. Um deles é Sho, o único filho da família Vata, e a outra é uma garota chamada Shizuru, a filha da família Suga. Eles parecem estar procurando e discutindo sobre um cachorro. Eles tinham visto o cachorro envolvido em um acidente mais cedo, mas Sho não se importava se ele morresse. Shizuru, por outro lado, queria que eles o encontrassem e o levassem a um hospital. Logo, ela para de discutir quando vê o cachorro nos braços de Makoto, parecendo muito saudável. Shizuru corre rapidamente, perguntando-se como o cão parece bem quando estava coberto de sangue momentos atrás. Olhando para a bolsa dela, Makoto percebe que eles podem estar a caminho do hospital para visitar alguém. Ele aproveita a situação para lhe mostrar o talismã que usou no cão. Makoto tenta anunciar os seus produtos, mas Sho grita com ele zangado, chamando de vigarista.
Chizuru ignora a divagação de Sho e vira-se para Makoto, perguntando se o talismã pode ajudar alguém em estado vegetativo. Em resposta, Makoto apresenta um talismã de purificação espiritual projetado para reparação e regeneração. Ele garante-lhe que funciona eficazmente para pacientes nessas condições. Sho acha difícil de acreditar e tenta convencer Chizuru a não comprá-lo, mas ela o ignora novamente. Makoto então demonstra como usar o talismã, explicando que ela simplesmente precisa segurá-lo junto ao paciente para que faça efeito. Ele menciona que os talismãs maiores custam 400.000 ienes, enquanto os menores custam 200.000. Para surpresa de todos, Chizuru oferece pagar 1 milhão de ienes por todos os talismãs. Enfurecido, Sho avança sobre Makoto exigindo que ele vá embora. No entanto, antes que ele possa atacar, Makoto agarra o pulso de Sho e o torce dolorosamente, avisando-o para recuar e parar de interferir. Apesar dos esforços de Sho, ele não consegue escapar do aperto de Makoto. Depois de um momento, Makoto joga para o lado sem esforço e volta à sua transação com Chizuru. Assim que o negócio é finalizado, ele explica o propósito de cada talismã, dizendo que o amarelo oferece proteção enquanto o vermelho é um talismã de bola de fogo. Antes de partir, Makoto expressa a sua esperança de que ela nunca precise de usar os talismãs vermelho e amarelo. Chizuru agradece-lhe feliz, perguntando o seu nome. Enquanto se afasta, Makoto diz-lhe o seu nome antes de partir com o cão a segui-lo. Sho, tendo se recuperado da surra, retoma as suas queixas sobre Chizuru ter sido vítima de um golpe absurdo. Embora confie nas palavras dele, Chizuru continua a agarrar-se à pequena esperança de que possa ajudar a sua mãe a recuperar a consciência. Enquanto isso, Makoto retorna, sentindo-se satisfeito por ter vendido com sucesso todos os seus talismãs. Com o dinheiro ganho, ele agora pode encontrar um lugar adequado para morar. Mas primeiro, ele pretende procurar ervas medicinais para fins de cultivo. De repente, ele é distraído quando o cão começa a latir para uma casa próxima. Makoto olha para cima e encontra a residência totalmente envolta em energia espiritual. Ao inspecionar o jardim mais de perto, ele avista a erva coração de prata a crescer lá. Enquanto isso, Sho está no hospital a receber tratamento para os ferimentos no pulso. Enquanto a enfermeira trata dos seus ferimentos, Sho continua a reclamar com raiva, jurando destruir Makoto da próxima vez. No mesmo hospital, no quarto da sua mãe, Chizuru leva uma repreensão do seu pai, Kenji, o vereador da cidade de Konkai, por envergonhar a família ao cair num golpe. A sua explosão alta logo atrai sussurros de zombaria das enfermeiras. Elas zombam de Chizuru por desperdiçar dinheiro para comprar talismãs falsos. Chizuru ignora-as, dizendo ao pai que está disposta a tentar qualquer coisa para curar a sua mãe. Isso só faz com que Kenji grite furiosamente com ela, chamando-a de tola por acreditar numa coisa tão absurda. A explosão de Kenji enfurece Chizuru, e ela grita com o pai por nem sequer visitar a sua mãe. Ela culpa-o por demorar a levá-la para o hospital, o que a fez entrar em coma. Kenji, incapaz de responder, fica completamente surpreendido com as palavras dela. Chizuru continua, afirmando que o seu pai simplesmente iria para a próxima mulher quando a sua mãe morresse. Agora Kenji está furioso e quase lhe bate, mas para meio do caminho. Ele vira-se para sair, expressando a sua decepção com o quão insolente ela se tornou. Antes de sair, ele informa que uma enfermeira virá para desligar o suporte de vida da sua mãe. Chizuru protesta contra a decisão e, agarrando a mão da sua mãe, pressiona o talismã nela. De repente, uma luz brilhante rompe do talismã e, para seu choque, a sua mãe acaricia o seu cabelo, chamando o nome de Chizuru. A cena toda também chama a atenção de Kenji, exatamente quando ele está prestes a sair. A mãe de Chizuru, Yoko, olha para a filha, comentando como ela emagreceu. Kenji então sai a correr do quarto para chamar um médico. Ao chegar lá fora, ele grita a plenos pulmões, feliz, informando a todos que a sua esposa acordou. O médico e a enfermeira, chocados, correm para dentro para fazer alguns exames em Yoko. Após os exames, o médico informa que Yoko deverá voltar à sua vida cotidiana em menos de 2 anos. Chizuru mostra-lhes o talismã, explicando que curou a sua mãe, mas o médico recusa-se a acreditar nela. Sho também chegou para testemunhar a comoção e acha tudo inacreditável. O médico ordena à enfermeira que entre em contato com o premiado professor Suzuki para mais exames. Ainda incrédulo, Sho começa agora a ver a possibilidade de que pode ter estado totalmente errado sobre Makoto. Ignorando todos os incrédulos na sala, Chizuru e a sua mãe abraçam-se alegremente. Olhando para os talismãs restantes, Chizuru promete retribuir a Makoto se o encontrar novamente. Enquanto isso, Makoto mudou-se com sucesso para casa envolta em energia espiritual. Ele olha ao redor, satisfeito com seu progresso em direção ao retorno ao continente Luoyue para destruir todos aqueles que o traíram. Com determinação renovada, Makoto jura nunca perdoar os traidores.
Makoto acredita que o dia da sua vingança só pode chegar mais cedo quando ele atingir o estágio 11 de refinamento de Ki. Para atingir este estágio, ele precisa de adquirir uma fonte espiritual e materiais espirituais para o ajudar a alcançar o título de cultivador mais forte. Mais tarde naquela noite, Makoto reflete sobre como aumentar o seu cultivo. Pelo que parece, ele pode sentir a energia espiritual deste mundo a murchar gradualmente. Se a energia desaparecer completamente, ele não será mais capaz de cultivar. Makoto pergunta-se como pode encontrar um lugar ou item rico em energia espiritual para o ajudar a sair da situação atual. Ele estava preocupado em encontrar uma fonte espiritual ou materiais espirituais, mas de alguma forma teve a sorte de encontrar a erva coração de prata a crescer no jardim. Esta erva é basicamente considerada um material espiritual, e, ao contrário das ervas medicinais comuns, pode ser usada para refinar elixires capazes de aumentar o cultivo de alguém. Makoto acredita que refinar os bagos desta erva numa pílula pode ajudá-lo a alcançar o segundo estágio de cultivo. No entanto, ele teme que até o menor erro ao refinar a pílula também possa destruir o seu progresso. Não querendo esperar por situações inesperadas, Makoto decide começar a treinar imediatamente para se manter preparado. No dia seguinte, ele sai para tentar vender mais alguns talismãs porque refinar pílulas de cultivo é muito caro. Makoto está a tratar da sua vida, tentando manter-se discreto, quando de repente percebe um grupo de bandidos a vigiá-lo à distância. Ele já os tinha notado observá-lo desde o terceiro dia depois de começar a vender talismãs na rua. Makoto nota que há mais alguns deles do que o habitual hoje, o que significa que podem fazer a sua jogada em breve. Decidindo enfrentá-los de frente, ele começa a arrumar as coisas, mas é subitamente interrompido por uma rapariga que o chama pelo nome. A rapariga diz que tem estado preocupada com ele desde que ele de repente parou de ir à escola. Enquanto Makoto tenta lembrar-se de quem ela é, a rapariga divaga sobre todos os seus problemas, incluindo chamá-lo subtilmente de um falido perdedor. Depois de vasculhar as suas memórias, Makoto lembra-se de que a rapariga é Mochiyama, que uma vez defendeu o dono anterior. Ela oferece-se para lhe emprestar dinheiro para que ele possa voltar para a escola, mas Makoto ignora-a completamente e vai-se embora. Ela tenta chamá-lo de volta, mas ele recusa-se a atender, fazendo-a suspeitar que algo lhe deve ter acontecido. Enquanto isso, Makoto continua a andar enquanto conta silenciosamente o número de bandidos que o tem como alvo. Depois de contar cerca de 10 deles, ele entra num beco confiante de que pode derrotá-los todos de uma vez. Vendo-o fazer um desvio, os bandidos perseguem-no rapidamente, segurando punhais. Alguns momentos depois, eles alcançam-no num beco solitário com um beco sem saída à frente. Pensando que já o encurralaram, os bandidos relaxam confiantes, declarando que ele não tem para onde escapar. Para a diversão deles, ele ordena-lhes com confiança que o ataquem de uma vez, mas nenhum deles o leva a sério. Makoto pergunta por que o tem observado há dias. Ele tenta fazê-los revelar quem os enviou. O tipo careca simplesmente informa de que ele irritou alguém poderoso. Outro tipo questiona por que a jovem da família Matani se interessou por Makoto. Makoto fica um pouco confuso, mas logo se lembra de que Setsu, a jovem da família Matani, estava noiva do dono original. No entanto, depois de ele ser exilado do seu clã, ela largou-o brutalmente e cancelou o noivado deles. A situação toda intriga Makoto, que se pergunta por que estão a tentar eliminar alguém por causa de um noivado desfeito. Vendo que eles não têm intenção de lhe dar uma resposta direta, ele decide fazê-los falar de uma maneira mais criativa. Logo atrás de toda a cena, Mochiyama observa-os em silêncio, perguntando-se como ele se envolveu com a Yakuza. Temendo que Makoto seja fraco demais para lidar com a terrível Yakuza, ela decide chamar a polícia para pedir ajuda. Infelizmente, alguém a descobre antes que ela possa fazer a chamada, e ele rapidamente a agarra enquanto ela luta para escapar. A comoção chama a atenção dos outros, e eles viram-se para encontrar o seu chefe a puxar Mochiyama sem esforço como um cachorrinho. Makoto também fica surpreso porque não sentiu que ela o estava a seguir. O chefe provoca-o por ser popular entre as raparigas, incluindo por andar a brincar enquanto enrola Setsu. Mochiyama, ignorando a sua própria segurança, grita para Makoto fugir. Ela afirma que os bandidos não podem machucá-la, pois ela é membro de uma família poderosa. Ouvir isso só faz o chefe rir da estupidez dela. Ele se gaba ameaçadoramente que ninguém descobriria se ele a eliminasse neste beco deserto. Decidindo eliminá-la primeiro, ele saca uma adaga, mirando no pescoço dela, mas Makoto intervém bem a tempo de quebrar o pulso dele com um único soco. Sem lhe dar tempo para processar tudo, ele agarra o rosto do chefe e o atira ao chão sem esforço. Todos assistem a cena inteira em choque. Até Mochiyama se pergunta se ele é o mesmo Makoto de que ela se lembra. Vendo-os intimidados, Makoto pergunta firmemente de novo quem os enviou para atacá-lo. Em outra parte da cidade, o oficial Kaya recebe uma mensagem urgente pelo intercomunicador de que a gangue Scar está em movimento.
Ele descobre que mais de 30 membros da gangue estão se dirigindo a um beco na Rua Leste. A pessoa que ligou, que é um oficial no local, revela que eles estão atrás de um garoto e fizeram uma jovem refém. Sem hesitar, o oficial Kai acelera em seu veículo, instruindo a pessoa que ligou a solicitar reforços, mas a não informar o chefe de polícia Naga ainda. Ele avisa a pessoa que ligou para esperar por reforços em vez de se apressar. O oficial no local atualiza Kaya, sugerindo que reforços podem não ser necessários. Ele explica que o garoto-alvo já derrotou todos os membros da gangue sozinho. Enquanto isso, Makoto ainda está lidando com o chefe, que acha difícil acreditar que ele é o mesmo lixo fraco do clã Yamori. Makoto o interroga, perguntando se o clã Mitani ou Yamori os enviou. Vendo sua hesitação, ele aperta o crânio do chefe, ameaçando-o para responder em 3 segundos. Devido à dor, o chefe implora freneticamente para ele parar. De repente, o oficial Kaya chega ao local dizendo para Makoto parar. Makoto fica surpreso ao vê-los, imaginando como os policiais os encontraram tão rápido. Ele contempla escapar, mas decide não exibir a extensão de sua força. Ele então solta o chefe, que fica aliviado por finalmente ser salvo. Makoto sabe que com sua força atual, ele pode não ser capaz de ir contra o poder do Estado. Kaya também fica aliviado por ter acalmado a situação, mas ainda acha difícil acreditar que um garoto magricela lidou com 30 membros de gangue sozinho. Ele então se apresenta a Mochiyama e Makoto como sargento de polícia da cidade, mas Makoto o ignora enquanto Mochiyama o cumprimenta alegremente. Kaya garante a eles que seu companheiro, Hokuora, cuidará de tudo sem problemas. Isso só deixa Makoto tenso, pois ele percebe que eles viram tudo desde o início. Como se sentisse seu desconforto, Kaya o informa que Hokuora pegará seus depoimentos sem perguntar sobre coisas não relacionadas. Do nada, o comissário de polícia Onuga chega, rotulando Makoto como criminoso e o prendendo. Ele sorri maliciosamente, agitando o mandado de prisão na frente de Makoto. Mochiyama, furiosa, insiste que os homens armados os atacaram primeiro, mas Onuga insiste que ele apenas testemunhou Makoto agredindo os homens. O chefe descarre triunfantemente enquanto outro oficial o arrasta para longe. Kaya, cheio de raiva, confronta Onuga, lembrando da verdadeira identidade da gangue armada. Onuga ignora seus discursos, menosprezando-o por tentar enfrentar um chefe de polícia de segunda classe enquanto o ameaça de demissão. Kaya, imperturbável, continua xingando seu chefe, mas Hokuora o segura, dizendo para ele se acalmar. Kaya para de lutar quando Makoto inesperadamente se rende, aceitando sua prisão. Ele sente que uma mente por trás está orquestrando os eventos nos bastidores. Onuga ri triunfantemente da rendição de Makoto, mas a verdadeira intenção de Makoto é coletar informações sobre este mestre das marionetes oculto. Ele pretende resolver a situação antes que ela interrompa seu progresso de cultivo. Curioso, Makoto pergunta a Onuga como ele descobriu sua identidade como estudante universitário. Onuga é pego de surpresa, percebendo que deixou algo escapar enquanto se gabava. Makoto o chama de lacaio e se oferece para ajudar a eliminar a verdadeira mente por trás. Onuga finge ser inocente, alegando que não sabe nada sobre nenhuma mente por trás. Quando ele se vira para sair, Makoto revela um botão, deixando Onuga em choque, imaginando quando Makoto teve tempo de arrancar o botão. Enquanto outro oficial coloca as algemas em seu pulso, Makoto avisa casualmente Onuga que da próxima vez, ele pegará mais do que um botão. Onuga considera isso desrespeitoso e jura se lembrar. De volta à cela da prisão, um oficial chama a atenção de um prisioneiro lá dentro, informando que o alvo chegará em breve. Ele informa ao prisioneiro de aparência feroz que seu trabalho é eliminar o alvo. Momentos depois, Makoto é escoltado para a mesma cela. Pela expressão nos rostos dos dois guardas, ele sente que eles planejam linchá-lo, mas Makoto não está preocupado. Ele logo nota o prisioneiro contratado para o trabalho, observando-o silenciosamente de um canto. Por um momento, Makoto se pergunta se este estranho também é a mente por trás da armação. Antes que ele possa pensar mais, o prisioneiro se levanta lentamente e começa a divagar sobre justiça e destino, falando sobre alguma bobagem moralista. Ele se apresenta como Funaki e admite abertamente que foi pago para eliminar Makoto. Claramente se divertindo, Funaki diz a Makoto para não resistir e aceitar seu fim em silêncio. Makoto dá um passo à frente, imperturbável, e pergunta calmamente quem o contratou. Desde que entrou na cela, ele sentiu algo incomum, e era o prisioneiro irradiando uma aura chamada Reiatsu. Sem hesitar, Funaki ataca Makoto, preparando-se para mandá-lo para o outro mundo. Para seu completo choque, Makoto desaparece no ar no momento em que o golpe se aproxima dele. No instante seguinte, Makoto reaparece ao lado dele e o atira ao chão com um único golpe de palma. Ele afirma com confiança que o mais fraco aqui é Funaki. Recusando-se a recuar, Funaki agarra seus calcanhares, arremessando no ar, mas isso não faz nada para machucar Makoto.
Vendo-o pousar sem esforço, Funaki finalmente percebe que pode ter subestimado seu oponente, mas isso não o impede de se gabar. Ignorando sua boca grande, Makoto avança rapidamente, derrubando-o com um único soco. Funaki fica chocado com o poder avassalador do soco. Sem deixá-lo recuperar a compostura, Makoto desce de cima para desferir o golpe final. Funaki tenta bloquear o ataque, mas o chute de Makoto é simplesmente poderoso demais. Ainda sem aprender a lição, Funaki avança com raiva em direção a ele novamente. Infelizmente para ele, Makoto desvia do ataque sem esforço e desfere um soco poderoso no abdômen de Funaki, destruindo-o completamente. Desta vez, Funaki parece ter percebido a enorme diferença entre suas forças enquanto se encolhe no canto, perguntando-se o que acabou de acontecer. Não planejando deixá-lo ir, Makoto paira sobre ele com uma aura pesada e aterrorizante. Ele imediatamente bate a cabeça de Funaki no chão, exigindo o nome do mestre das marionetes. Makoto também exige saber de onde ele obteve o Reiatsu. Enquanto isso, o Naga está em seu escritório, ainda abalado por sua troca com Makoto. Ele troveja durante uma ligação, exigindo saber que tipo de monstro eles enviaram para ele. A pessoa que ligou, chamada Hashimoto, garante que Makoto é simplesmente um lixo fraco abandonado pelo clã Yamori. O Naga fica um pouco aliviado ao ouvir isso e espera que possam eliminá-lo sem nenhum drama. Hashimoto garante com confiança que enviou desordeiros que saíram de Rio para lidar com ele. Ele ainda promete recomendar o Naga ao Lord Aima para promoção a chefe de polícia do distrito. O Naga concorda e lembra Hashimoto de não esquecer essa promessa. Na cela da prisão, Funaki permanece de boca fechada, recusando-se a revelar quaisquer segredos, apesar de suportar severos espancamentos. Makoto admira sua disciplina. Funaki diz a Makoto que o subestimou, levando Makoto a se perguntar se existem outros cultivadores no mundo. Funaki relata seu encontro com um velho monge em Hilda alguns anos atrás, que conseguia manipular o Chi sem esforço para partir uma árvore ao meio. O monge presenteou-o com uma garrafa de água divina, instruindo-o a diluí-la antes de usar. Depois de seguir estas instruções por vários anos, o corpo de Funaki se transformou em uma forma extraordinária. Com esta história, Makoto percebe que a água divina que Funaki mencionou é provavelmente Reiatsu ou líquido espiritual. Ele contempla se também pode encontrar uma fonte espiritual em Ryuta. Basicamente, fontes espirituais se formam em áreas com alta concentração de energia espiritual. Com o tempo, essa energia se transforma gradualmente em líquido espiritual, eventualmente criando uma fonte. No continente Liyue, até mesmo uma pequena quantidade deste líquido espiritual é considerada rara e valiosa devido à sua potência e utilidade para os cultivadores. Makoto pergunta a Funaki por que alguém tão poderoso como ele se envolveria nas lutas de pessoas comuns. Funaki revela que precisa de uma quantia substancial de dinheiro para seu filho que está sofrendo de ela. Ele explica ainda que tentou usar a água divina em seu filho, mas não funcionou. Para ganhar dinheiro suficiente para mantê-lo vivo, Funaki teve que ganhar dinheiro rápido aceitando este acordo. Depois de contemplar a doença por um momento, Makoto se oferece para ajudar a curar o garoto. Ele explica a Funaki que a água divina é na verdade líquido espiritual, também chamado de Reiatsu, que pode ser prejudicial para pessoas comuns. Embora a energia espiritual regular possa não representar uma ameaça, a natureza concentrada do líquido espiritual pode fazer mais mal do que bem para o garoto doente. Ele acrescenta ainda que a energia espiritual pode ser usada adequadamente por meio de uma técnica especial. Ele mostra a Funaki o talismã de cura que usou anteriormente no cão e, para ilustrar seu poder, Makoto o usa nele. Para o espanto de Funaki, o talismã cura instantaneamente todos os seus ferimentos. Segurando o talismã triunfantemente, Makoto dá a Funaki um ultimato, ou revela a identidade de seu empregador ou enfrenta a morte. Sem hesitar, Funaki revela que foi contratado por alguém chamado Hashimoto. Em outro lugar, Hashimoto, o dono do clube Kozan, acaba de terminar uma ligação com o Naga. Com um ar alegre, ele se vira para uma garota espancada e amarrada à sua frente e pergunta se ela gostaria de comer ou beber algo. Incapaz de responder, ela só consegue chorar e se debater. Hashimoto se aproxima, força a boca dela a abrir e extrai um dente com uma pequena tesoura. Enquanto a garota grita em agonia, ele ri maniacamente. A sessão de tormento deles é interrompida quando o mordomo entra para informá-lo que Lord Aima está buscando uma atualização sobre a situação de Makoto. Satisfeito com seu pequeno brinquedo, Hashimoto diz casualmente ao mordomo que alguém já está cuidando do assunto. Ele planeja visitar a delegacia para verificar o progresso, pois já considera Makoto um homem morto. Ele então instrui o mordomo a tranquilizar Lord Aima para que permaneça calmo e aguarde suas boas notícias. De volta à prisão, Makoto e Funaki parecem ter chegado a uma trégua. Em gratidão pelo talismã de cura, Funaki presenteia Makoto com um pingente contendo líquido espiritual concentrado. Isso entusiasma Makoto,
pois mesmo uma pequena quantidade borrifada na grama prateada produzirá frutos instantaneamente. Assim que ele processar essas frutas em pílulas baratas, poderá usá-las rapidamente para avançar para o segundo nível de cultivo. Ele agradece a Funaki, que o adverte que Hashimoto continuará a caçá-lo. Funaki avisa que qualquer um que cai na armadilha de Hashimoto raramente escapa ileso. Indiferente a este aviso, Makoto proclama confiantemente que ele cuidará de Hashimoto. Enquanto isso, Chizuru chega à Universidade Neha para encontrar Makoto. Ela viu a foto dele e descobriu que ele era o infame lixo descartado do clã Yamori, então o rastreou até a sua escola. Chizuru ainda não consegue acreditar que Makoto é um estudante júnior em sua universidade. Ela vai rapidamente para a sala do reitor para saber mais sobre ele. O reitor da Universidade Neha acaba por ser Jin, o tio de Mochiyama. Dentro de seu escritório, Mochiyama está envolvida em uma discussão acalorada com o reitor Jin. Ela quer que ele ajude a salvar Makoto, mas Jin não tem planos de se meter em tamanha confusão. Mochiyama, no entanto, se recusa a recuar, pois se culpa pela prisão de Makoto e pelo envolvimento com policiais corruptos. Ela se esforça para defender seu ponto de vista enquanto Kumono, uma instrutora da universidade, tenta contê-la. Ela garante a Mochiyama que Makoto será libertado em breve. Nesse momento, todos se viram para ver Chizuru chegando ao local. Ela imediatamente pergunta se eles estão falando sobre Makoto. De volta à delegacia, Kaya está fazendo um escândalo no escritório de Onaga sobre sua prática corrupta. Eles estão perseguindo Scar e sua gangue há anos sem nenhum progresso, mas agora Onaga está simplesmente deixando-os escapar livremente. Onaga informa casualmente a Kaya que acusar um superior sem provas é um crime. Kaya, recusando-se a recuar, afirma com raiva que o chefe está planejando algo suspeito nos bastidores. Infelizmente, ele não tem provas para sustentar suas alegações falsas. No momento em que os dois homens se preparam para uma encarada, Mochiyama e Chizuru invadem o escritório com Rokor atrás delas, tentando impedi-las. Mochiyama aponta com raiva para o chefe, dizendo a Chizuru que foi ele quem acusou Makoto falsamente. Onaga estuda Chizuru silenciosamente, questionando-se sobre a identidade dela. Pela informação que recebeu, Makoto não tem apoio significativo de nenhuma família poderosa. Tranquilizando a si mesmo de que Makoto é apenas lixo, ele informa confiantemente que não podem libertar um criminoso suspeito de roubo e agressão. Kaya protesta com raiva contra as acusações, exigindo saber quando tudo aquilo aconteceu. Oniga informa que se trata de uma investigação secreta, então ele não pode revelar nada a eles. Mochiyama declara com raiva que prender Makoto enquanto liberta membros da Yakuza é pura corrupção. Onaga, indiferente às ameaças dela, avisa-a para sair ou será presa por obstrução da justiça. No momento em que ele está prestes a fazer uma ligação, Chizuru senta-se silenciosamente, cruzando as pernas como uma chefe, o desafia a fazer algo. Onaga então ordena a seus subordinados que o joguem em uma cela de detenção. Ele anuncia que elas estão sendo detidas sob suspeita de serem cúmplices de Makoto. Ele vai além e suspende Kaya por abrigar criminosos. Kaya, como de costume, ladra em protesto enquanto Chizuru permanece calma. Ao ouvir Chizuru chamar as acusações de falsas, Onaga ri com satisfação e decide agravar a sentença dela por insultar um funcionário do governo. Chizuru simplesmente questiona se ele está recebendo favores especiais de alguém para prender Makoto. Vendo seu esquema prestes a ser exposto, ele gagueja tentando esconder seu desconforto com as perguntas. Chizuru então pergunta se a situação de Makoto pode ser resolvida com algum dinheiro. Onaga relaxa mais uma vez, dizendo a ela que Makoto acabou assim por irritar pessoas poderosas. Ele acrescenta ainda que Chizuru e Mochiyama também terão o mesmo destino. Onaga descaradamente inventa um cenário bastante convincente de como ele pode simplesmente eliminá-los, incluindo Kaya. Ele se gaba de que pode culpar as garotas pela morte de Kaya e, em seguida, culpar a morte delas pela captura de duas criminosas que agrediram e eliminaram um policial. Depois de ouvir um roteiro tão convincente, Kaya e Mochiyama ficam visivelmente abalados, mas Chizuru permanece impassível. Para o choque deles, Chizuru pergunta a alguém chamado Diretor Oji, que já estava em uma ligação com ela, se ele ouviu tudo que o chefe corrupto disse. O Diretor Oji confirma que ouviu tudo, deixando Naga extremamente apavorado. Chizuru senta-se novamente com confiança, perguntando se ele precisa que ela se apresente de novo. Do outro lado da linha, o Diretor Oji lê as acusações de Onaga e até menciona que ele ameaçou o familiar de um membro do conselho. Por todas as suas atrocidades, Onaga é imediatamente suspenso, aguardando interrogatório sobre seu crime. O Diretor Oji também os informa que chegará ao escritório para se juntar a eles em breve. Depois de absorver tudo, Onaga afunda em sua cadeira, ainda abalado e se perguntando qual família de membro do conselho ele havia ofendido. Para responder às suas perguntas, Chizuru então revela que ela é a jovem dama da família Suga da cidade de Nehai.
É neste exato momento que o Naga percebe que cometeu um erro gigantesco. Enquanto isso, de volta à cela da prisão, Makoto ainda está impressionado com seu novo presente de Funaki. A quantidade de líquido espiritual armazenada dentro dele é bem pequena, então ele deduz que só pode ser usado uma vez. Seus sentidos se aguçam quando ele sente alguém se aproximando, e Makoto se vira, surpreso ao ver Chizuru e Mochiyama paradas ali. A esta altura, Hashimoto já soube que todos os seus planos foram frustrados. Em um ataque de fúria, ele começa a quebrar objetos em sua casa, frustrado porque um capanga está à beira da morte enquanto o outro está indo para a prisão. Depois de destruir alguns vasos, ele contempla seu próximo movimento, percebendo que falhar na missão da família Ima poderia colocar sua própria vida em risco. Recusando-se a recuar, ele decide enviar seu guarda-costas, que ele acredita ser a melhor pessoa para o trabalho. Ele ordena ao guarda-costas que traga Makoto de volta vivo, prometendo eliminar o lixo com suas próprias mãos. Makoto está de volta em casa e, como de costume, está sem dinheiro depois de comprar alguns materiais para o refinamento de pílulas. Ele refina imediatamente a pílula e a coloca na boca sem perder tempo. Depois de tomar a pílula, ele pode sentir seu efeito incrível quase imediatamente, enquanto flutua no ar cercado por uma luz dourada. Embora a pílula seja impura, Makoto está satisfeito com o efeito, que é algo especial para um lugar com pouca energia espiritual. Finalmente, ele avança para o estágio 2 de refino de Chi, exatamente como desejava. Ele pratica seu passo da sombra da nuvem, que não usava desde sua reencarnação, e a velocidade surpreende até o cachorro. Makoto está satisfeito com os resultados, afirmando com confiança que uma bala não é páreo para sua velocidade. Depois, ele pensa em como conseguir seu próximo suprimento de líquido espiritual, já que usou o que Funaki lhe deu. Ele contempla ir a Ryuta para tentar a sorte, mas ir por lá pela rota normal é considerado perigoso. Portanto, Makoto decide confiar no contato local que recebeu de Funaki. No entanto, seu maior problema é dinheiro, pois custará aproximadamente 2 milhões de ienes apenas para os procedimentos de entrada. Nesse momento, um anúncio de televisão de um produto de beleza chama a atenção de Makoto. Em um mundo onde as mulheres são obcecadas em parecer jovens, ele vê uma oportunidade de lucrar com essa tendência. Ele pega um pacote da mesa, ansioso para usar seu conteúdo em uma festa que se aproxima. Apenas 5 horas antes, depois de ser libertado da prisão, ele havia almoçado com Chizuru. Sentado em frente a ela, ele ainda achava difícil acreditar que ela era filha de um conselheiro. Após um breve silêncio, ela pediu-lhe um favor, que fosse a uma festa no edifício Sugal para celebrar a recuperação de sua mãe. Este edifício abriga o maior mercado de cosméticos da cidade, e Chizuru é a dona. Esta é a festa que Makoto está animado para ir. Na noite seguinte, ele chega à festa luxuosa no último andar do edifício Sugal segurando a caixa. Dentro está a pílula Juyan, um elixir que ele refinou. Embora ele não possa criar pílulas espirituais em seu nível, fazer elixires como este está bem dentro de suas habilidades. A pílula Juyan é um remédio popular e acessível entre as cultivadoras do continente Luyu. Makoto planeja vender algumas para mulheres ricas na festa para ganhar 2 milhões. Olhando a multidão, ele avista Chizuru e sua família, e se prepara para atrair seus clientes-alvo. Chizuru está lidando com sua tia e tio, Eno e Shiroshizu, que a estão pressionando para se casar logo. Ainda na casa dos 30, eles a rotulam de solteirona e avisam que ela pode acabar como a velha solteirona da família, Masami. Shiro até insulta Masami, chamando-a de um desperdício de espaço. Masami tenta se defender, mas luta para encontrar as palavras certas, o que só torna Shiro mais implacável. Yoko, agora frustrada, diz a Shiro para parar, enquanto Chizuru o lembra que Masami o criou e a muitos outros depois que a avó deles faleceu. Sem se abalar, Shiro insiste para que Yoko convença Chizuru a se casar rapidamente. Yoko, ainda se recuperando de um longo coma, tosse, fazendo Chizuru ir ver como ela está. Apesar da atmosfera tensa, Shiro permanece agressivo, sugerindo até uma família para Chizuru se casar. Ele avisa que, se ela não se casar, pode se tornar mercadoria defeituosa. Masami tenta expressar sua opinião, mas Shiro a interrompe, acrescentando que nenhum produto cosmético pode restaurar sua juventude. Nesse momento, Makoto aproveita a chance para falar. Ele critica Shiro por insultar Chizuru, uma figura proeminente na indústria de cosméticos. Furioso, Shiro chama a segurança para remover Makoto do local, mas Chizuru informa a todos que foi ele quem salvou Yoko. Yoko pega a mão de Makoto para agradecê-lo por vender o talismã para Chizuru. Shiro fica enojado com a mera visão de Makoto e o acusa de ser um golpista. Ele afirma que Yoko acordou do coma puramente devido à ciência médica. Ignorando todos os comentários sarcásticos, Makoto se apresenta como pesquisador e parceiro de negócios de Chizuru. Até Chizuru fica surpresa com o título de seu parceiro de negócios.
Os espectadores explodem em desdém, dizendo que ele não tem nada a acrescentar à discussão sobre a restauração da juventude. Makoto exibe sua caixa com confiança, prometendo mostrar-lhes algo bom. Ele entrega a caixa a Masami, convidando-a a engolir a pílula Julian. Shiro é o primeiro a duvidar dele, suspeitando que possa ser algo venenoso. Masami encara-a sem expressão, perguntando-se se pode realmente comer a pílula. Chizuru garante que ela pode confiar em Makoto, e Yoko também a apoia. A multidão começa a sussurrar sobre a impossibilidade da existência de uma pílula de rejuvenescimento. Para dar um empurrãozinho, Makoto sussurra no ouvido de Masami, perguntando se ela não quer recuperar sua juventude perdida. Pensando em como todos os sanguessugas ingratos com quem ela gastou sua juventude a ridicularizaram por tanto tempo, Masami decide arriscar. Para o choque de todos, ela pega a pílula e a coloca na boca. Todos esperam ansiosamente para ver os efeitos do rejuvenescimento, mas, após alguns segundos, nada acontece. Shiro cai na gargalhada, zombando de Makoto por ser uma fraude. De repente, a pílula faz efeito e, para o choque deles, Masami realmente retorna à sua aparência jovem. Alguém rapidamente pega um espelho para mostrar os resultados, e até Masami fica maravilhada com sua aparência restaurada. Assim, a pílula de Makoto se tornou um item cobiçado, e as senhoras idosas imediatamente se aglomeraram pedindo uma. Ele precifica a pílula em 400.000 ienes cada e informa que só tem 10 disponíveis no momento. Ao ouvir isso, um leilão ao vivo começa ali mesmo, com todos lutando para oferecer o preço mais alto. Até Shiro quer dar o lance mais alto pela pílula Julian. Ele planeja garantir um acordo de direitos de distribuição exclusivos a qualquer custo. Eno tenta impedi-lo, mas Shiro grita para ela calar a boca. Ele acredita que Makoto pode sofrer uma lavagem cerebral por tempo suficiente para que eles casem Chizuru com a família Osho. Shiro literalmente planeja vendê-la sob o pretexto de casamento para receber uma quantia substancial dos Oshos. Nesse momento, um cara gordo do grupo Kozan se aproxima de Makoto com uma oferta de 4 milhões de ienes pelos direitos de distribuição exclusivos da pílula Julian. Outro representante de empresa rapidamente contra-ataca com um lance de 20 milhões. Shiro então intervém com confiança, pedindo a todos que se acalmem. Ele solicita uma conversa particular com Makoto e apresenta uma oferta de 30 milhões, juntamente com uma proposta para dividir os lucros. Ele explica que fica com 70% do lucro enquanto Makoto fica com 30%, alegando ser um bom negócio, pois usarão a influência da família Oshizu. Ao ouvir isso, Chizuru chama a família dele de lata de lixo sem conexões para oferecer, enfurecendo Shiro. Shiro a lembra de que ela é parente deles pelo lado da mãe. Chizuru lembra que ele perdeu esse direito quando perdeu mais de 100 milhões usando a empresa deixada por sua avó como garantia. Shiro tenta negar as acusações, mas ela mostra evidências, ameaçando lê-las em voz alta. Masami e Yoko, que não sabiam de nada, também ficam chocadas ao saber que ele levou a empresa da mãe delas à falência. Shiro, agora tremendo nas calças, pergunta a Chizuru como ela encontrou as evidências. Chizuru revela ainda que Shiro só veio à festa para exigir dinheiro de Yoko, assim como ele explorou sua avó até não poder mais. Vendo claramente através de seus esquemas, ela declara que não lhe dará um único centavo. Ela também descobriu que ele planeja enganar Makoto, pois ele nem sequer tem os 30 milhões de ienes. Shiro, totalmente derrotado, cai de joelhos, implorando por sua ajuda. Ele descaradamente pede a Yoko que o ajude a implorar a Chizuru. No entanto, Yoko recusa, expressando claramente sua decepção com ele por destruir o legado de sua mãe. Como um clássico filhinho da mamãe, ele se agarra à saia de Masami, implorando para que ela intervenha, já que ele é o último homem da família. Farta desse sanguessuga ingrato, Masami o empurra de lado, recusando-se a ajudar. No final, Shiro é confrontado pelo mesmo grupo de mulheres que ele sempre desprezou. Chizuru lhe dá um ultimato: ou ir para a cadeia ou vender sua empresa para ela por apenas 1 iene, deixando-o totalmente arrasado. Os espectadores zombam dele, dizendo que ele merece esse destino. Chizuru então se vira para Makoto, oferecendo-se para apresentá-lo a um profissional de negócios mais competente. Ela explica que 40 milhões é um preço justo para aceitar, e ele deve visar reter 80% dos lucros. Ela o avisa para ficar alerta, pois os tubarões nesta festa se aproveitarão dele. Para sua surpresa, Makoto decide confiar tudo a ela. Mais tarde naquela noite, ela o leva de volta ao seu apartamento e comenta como é agradável. Makoto a informa que é apenas alugado. Ele a agradece pela carona, e Chizuru tranquiliza, chamando-o de amigo. Pego de surpresa pelo termo, Makoto fica surpreso quando ela o repete e estende a mão para selar a amizade deles. Após a troca de palavras, ele entra silenciosamente, ainda refletindo sobre tudo. Ele olha para a lua, percebendo que esta nova vida pode não ser tão ruim, afinal. Ao entrar em sua casa, Makoto se depara com a visão chocante de seu cachorro estirado em uma poça de seu próprio sangue.
A adaga permanece no lugar, servindo como um aviso sombrio, e toda a cena deixa Makoto extremamente zangado. Apenas alguns momentos atrás, um cara suspeito ligou para Hashimoto para informá-lo que Makoto chegou em casa com uma garota. Para fazer Hashimoto provar o desespero, eles planejam capturar Chizuru. Hashimoto até se gaba ao telefone sobre o aviso que deixaram dentro da casa dele. Makoto corre para dentro para verificar o cachorro e, felizmente, ele ainda estava respirando. Esperando que o talismã de cura possa curá-lo, ele remove a faca e coloca o talismã no cachorro. Enquanto isso, um intruso se esconde na sombra logo acima, observando Makoto. Ele de repente avança, preparando-se para atacá-lo por trás. Para seu choque, Makoto desaparece rapidamente com seu cachorro e reaparece atrás, jogando o intruso no chão com um único chute. Mais assassinos logo aparecem no local, perguntando-se o que acabou de acontecer. Makoto gentilmente empurra o cachorro para o lado para enfrentá-los sozinho. Ele os encara com tanta raiva e, sem hesitar, eles avançam em sua direção. Um cara os lembra de manter Makoto vivo, de acordo com a ordem de seu empregador. Assim que veem com que facilidade Makoto lida com o cara, os outros param, horrorizados com o que acabaram de testemunhar. Ignorando o comportamento arrogante de Makoto, outro cara tolo avança imediatamente, apenas para ter seu braço arrancado como uma salsicha. Recusando-se a deixá-lo ir, Makoto quebra seu pescoço como se estivesse partindo um peru de ação de graças. A essa altura, o resto das gangues já está apavorado, então eles sacam as armas pesadas, planejando incapacitá-lo mirando em seus membros. No entanto, o que esses otários não entendem é que Makoto já é mais rápido que as balas. Indiferente aos piu-piu deles, ele desvia rapidamente como o flash, esquivando-se das balas. Makoto jura derrubá-los um por um até que implorem por misericórdia e revelem quem os enviou. Em outro local, Chizuru se vê capturada pelo desequilibrado Hashimoto, que pretende satisfazer seu hobby perverso com ela. Apesar de reconhecê-la como a filha do renomado vereador, Kenjizuga, Hashimoto está ansioso para brincar com ela. Ele confirma a identidade dela mais uma vez, saboreando o momento. Assim que Chizuru começa a se debater, o telefone dele toca. Hashimoto atende, pedindo uma atualização sobre a situação de Makoto. Para sua surpresa, a voz de Makoto é ouvida, revelando que todos os capangas de Hashimoto foram eliminados. Aproveitando a oportunidade, Hashimoto se gaba de ter capturado Chizuru, o que só enfurece ainda mais Makoto. Makoto avisa Hashimoto para soltá-la ou enfrentar consequências terríveis, mas o louco apenas zomba dele em resposta. Hashimoto, satisfeito, dá a Makoto 40 minutos para chegar, ameaçando transmitir ao vivo ele servindo Chizuru como sushi se ele não aparecer. Depois de instruí-lo a encontrar a localização deles, Hashimoto desliga abruptamente. Enfurecido, Makoto esmaga o celular barato em suas mãos. Hashimoto continua seu hobby perturbador com Chizuru, planejando gravar um vídeo teaser antes do evento principal. Ele remove a fita da boca dela, mas assim que está prestes a continuar, uma batida soa na porta. Quando ele abre, seus guardas o informam que um alarme de incêndio foi acionado no armazém. Hashimoto rapidamente os instrui a desativar o alarme defeituoso para evitar uma visita inesperada da polícia. Decidindo gerenciar a situação pessoalmente, ele diz aos guardas para vigiarem a porta enquanto ele sai para investigar o alarme. Poucos momentos depois que ele sai, alguém soca o guarda com tanta força que arromba a porta. Chizuru olha para cima para ver se Makoto veio para salvá-la. Apenas uma hora atrás, Funaki chegou ao endereço de Makoto para entregar uma carta de apresentação a Ryuta, mas não conseguiu contatar Makoto por telefone. Ele verificou o endereço novamente para garantir que estava no lugar certo. Naquele momento, ele ouviu alguém dizendo a Hashimoto que Makoto havia voltado para casa com sua namorada. Pela conversa, ele descobriu que 6 assassinos estavam esperando para emboscar Makoto dentro da casa. Ele também os viu forçar uma Chizuru inconsciente a entrar em um veículo. Funaki observou a cena silenciosamente de um canto. Assim que o veículo partiu com Chizuru, ele subiu em sua moto para seguir, planejando enviar as coordenadas para Makoto mais tarde. Ao chegar a uma mansão particular, Funaki finalmente conseguiu contatar Makoto. Ele o informou sobre a captura de Chizuru e a localização da mansão. Makoto ficou surpreso e questionou como Funaki havia obtido essa informação. Antes da ligação, ele estava interrogando um dos assassinos em busca de respostas, espancando-o o suficiente para levá-lo à beira da morte, em seguida, usando um talismã de cura para reanimá-lo para mais tortura. Sem tempo a perder, Makoto pediu a Funaki para ajudar a resgatar Chizuru. Depois de fazer o pedido, ele jurou arrastar pessoalmente Hashimoto para o submundo. Este pedido levou Funaki a acionar o alarme de incêndio mais cedo, distraindo Hashimoto para fora do quarto. Ele esperou Hashimoto sair antes de confrontar os guardas que estavam reclamando de seu chefe de merda. Funaki caminhou em direção a eles como Aquaman, ignorando todas as suas perguntas.
Foi então que ele os atacou, usando a força do ataque para arrombar a porta. Chizuru, que parecia estar fora de si, chamou o nome de Makoto, pensando que ele tinha vindo para salvá-la. No entanto, era apenas Funaki cumprindo o pedido de Makoto para resgatá-la. Funaki a levanta como um peso morto e foge da cena antes que Hashimoto possa retornar. Ele chega a uma porta que leva ao jardim dos fundos onde o carro está estacionado e avança, esperando escapar antes que alguém o alcance. Assim que ele alcança a maçaneta, uma bala perfura sua coxa. O impacto o faz cair no chão com Chizuru em seus braços. Mesmo com dor, Funaki amortece a cabeça dela com a mão antes que ela atinja o chão. Momentos depois, Hashimoto entra, gabando-se ruidosamente de seu tiro perfeito. Seus capangas também concordam, aplaudindo na hora certa como marionetes obedientes. O coração de Funaki acelera enquanto ele se pergunta como eles voltaram tão rápido. Mascarando seu pânico, ele cumprimenta Hashimoto como se fossem velhos amigos. Hashimoto, claramente aproveitando a situação, cai na gargalhada enquanto espera ansiosamente para lidar com o traidor. Recusando-se a se render sem lutar, Funaki se firma e o desafia corajosamente. Enquanto isso, do lado de fora da mansão, Makoto chega para acertar as contas com o louco residente. Os guardas correm em direção à entrada, confusos sobre quem ousaria se aproximar da propriedade com tanta ousadia. Makoto, alimentado por pura raiva, não se dá ao trabalho de reconhecer a existência deles. Ele casualmente abre caminho com um soco pela entrada como um One Punch Man de baixo custo, deixando os guardas congelados em descrença. Eles o atacam todos de uma vez, claramente convencidos de que os números de alguma forma resolverão tudo. Infelizmente para eles, Makoto atravessa o grupo com facilidade, afastando-os como lixo mal colocado indo para a lixeira. Em poucos segundos, o pátio fica em silêncio. De pé entre os guardas derrotados, Makoto anuncia sua chegada em voz alta, abraçando seu papel como protagonista superpoderoso. Dentro da mansão, Funaki não está tendo um momento tão fácil. Embora tenha derrubado alguns capangas, ele parece ter chegado ao seu limite. Neste exato momento, ele silenciosamente deseja ter recusado o pedido de Makoto para resgatar uma donzela em perigo. Hashimoto, ainda se sentindo o rei absoluto do universo, se gaba de que transformará Funaki em sushi e o enviará de volta para Makoto. De repente, seu momento é arruinado pela pesada porta da frente sendo arrombada com um soco. Makoto entra como ceifador, anunciando que veio buscar Hashimoto para Hades. Funaki está nas nuvens agora que seu reforço chegou. Makoto lhe entrega um talismã de cura para ajudá-lo a recuperar sua força. Hashimoto ordena a seus homens que eliminem o intruso imediatamente. Enquanto Makoto fica para trás para enfrentá-los, Funaki pega Chizuru e foge para completar sua missão. Usando o passo da sombra da nuvem, Makoto passa facilmente pela chuva de balas, derrubando os capangas rapidamente, um após o outro. Enquanto isso, Hashimoto observa horrorizado, se perguntando quando o Flash cômico fez sua entrada. Vendo que pode ter subestimado seu oponente, ele sai da cena na ponta dos pés como um covarde inútil. Finalmente escapando do caos, Hashimoto foge como um ratinho assustado, se perguntando por que todos se referiam a alguém tão poderoso quanto Makoto como um lixo fraco quando ele é claramente um dragão. Ele logo chega a uma porta e tenta digitar a senha, mas seus nervos o traem. De repente, os corpos de alguns capangas voam para dentro da sala, sinalizando a presença de Makoto. Pela primeira vez desde que se tornou um terror irritante, Hashimoto parece visivelmente apavorado. Ele gagueja, implorando a Makoto para se acalmar. Ele tenta intimidá-lo mencionando seu apoio, mas parece não ter nenhum efeito. Hashimoto, ao contrário de seus capangas leais, é um covarde tolo. A simples visão da presença avassaladora de Makoto o faz revelar que o Lord Aima é seu empregador. Makoto não sabe quem é esse tal de Lord Aima, então ele lança a Hashimoto um olhar feroz, instando-o a continuar falando. Hashimoto então revela que o Lord Aima é o herdeiro da família Aima. Ele diz que, basicamente, esse tal de Aima está mirando em Makoto por causa de um boato de que Makoto teve algo com Setsu. Ele explica ainda que o Lord Aima planeja arranjar um casamento político com a jovem dama da família Matani. Portanto, eles querem eliminá-lo completamente para evitar quaisquer complicações futuras. Vasculhando sua memória, Makoto não consegue encontrar nenhuma lembrança do dono original se encontrando em particular com sua noiva. Ele supõe que outra pessoa está tentando incriminá-lo. Depois de recontar tudo, Hashimoto avisa Makoto para deixá-lo ir ou sofrer as consequências de ir contra um homem tão poderoso como o Lord Aima. Ouvindo isso, Makoto deduz que este Lord Aima deve ser um companheiro cultivador. Enquanto isso, Hashimoto divaga como um disco quebrado, prometendo ajudar se Makoto o deixar ir. Infelizmente, Makoto nunca volta atrás em sua palavra, então ele imediatamente soca o palhaço no rosto com tanta força que a força arromba a porta trancada. Dentro da sala, ele encontra algumas garotas presas pelo louco.
Makoto imediatamente quebra suas correntes e joga sua faca no chão. Antes de sair, ele instrui as garotas a fazerem o que quiserem com Hashimoto. Enquanto as garotas o cercam, Hashimoto oferece dar-lhes dinheiro se elas o deixarem ir, mas essas garotas não têm uso para dinheiro. Elas já passaram pelo inferno e voltaram graças aos seus atos perversos. Com lágrimas de alegria misturadas com dor, elas se deleitam em mandá-lo para o próprio inferno que ele criou. Enquanto isso, Makoto sai para se juntar a Funaki. Ele aplica um talismã de cura em Chizuru e então diz a Funaki para sair antes que a polícia chegue. Ele havia chamado a polícia mais cedo, antes de vir para a mansão. Ele planeja voltar para casa depois de entregar Chizuru em segurança à polícia. Funaki pergunta sobre seus próximos planos, e Makoto revela que investigará Aima e todos os outros que o estão alvejando. Ele para no meio da frase, percebendo que pode estar em desvantagem numérica se investigar mais a fundo toda essa conspiração. Após todo o melodrama com Hashimoto, Makoto volta aos seus dias normais e sem intercorrências. No entanto, ele ainda está incomodado com o principal mentor. Enquanto faz algumas flexões, ele resolve encontrar o culpado e esmagá-lo o mais rápido possível. Logo, uma batida na porta interrompe seu treino, e Makoto abre a porta para encontrar um mensageiro de Chizuru. Ele entrega a Makoto um convite junto com uma mensagem de que ela partirá assim que ele estiver pronto. Makoto olha para o cartão de convite com curiosidade, perguntando-se o que a mensagem dela significa. Depois que o mensageiro sai, ele liga para Chizuru para perguntar por que ela também lhe enviou um terno. Ela o informa que o convite é da família Oshizu. Makoto fica confuso neste ponto, questionando por que ele precisa ir à festa deles. Chizuru informa que a família Oshizu controla o maior grupo farmacêutico da cidade. Isso significa que eles precisam se aproximar da família para comercializar as pílulas Wonder Beauty. Ela também revela que sua ex-noiva, Setsu, estará na festa. Esta nova informação desperta muito o interesse de Makoto. No dia da festa, Makoto chega com uma aparência bastante elegante. Chizuru discretamente lhe mostra Pierce, o gerente-geral do grupo Ace, e Taro, o presidente do conselho do grupo Kengo. Ela explica que eles são figurões no cenário de negócios da cidade. Sem saber porra nenhuma sobre o mundo dos negócios, Makoto se pergunta se eles também estão tentando se aproximar da família Oshizu. Chizuru acha a comparação dele divertida, fazendo-a se perguntar por que alguém de uma família poderosa nem mesmo conhece os jogadores de poder básicos da cidade. Ela ressalta que a maioria das pessoas aqui está desesperada para construir conexões até mesmo com um parente da família Mitani. Segundo Chizuru, eles estão especialmente ansiosos pela chegada da jovem dama da família Mitani. Nesse momento, a chefe da família Oshizu, Nana, chega com a tão esperada Setsu logo atrás dela. Makoto consegue sentir uma energia espiritual irradiando em torno dessa notória ex-noiva. Ele a estuda silenciosamente, perguntando-se se ela é uma colega cultivadora. Muitos pensamentos invadem sua mente, fazendo-se perguntar se este mundo tem algum método de cultivo especial que ele ainda não descobriu. Ele nota que a energia espiritual de Setsu está tecnicamente em exibição, e ela nem tenta escondê-la. Como ela pode conhecer Aima, ele planeja perguntar a ela sobre isso mais tarde. Ele então fica silenciosamente ao lado de Chizuru enquanto ela cumprimenta alegremente Nana, a chefe da família Oshizu. Nana pergunta sobre a saúde da mãe dela, expressando sua alegria pela recente recuperação de Yoko. Chizuru agradece a ela, explicando que sua mãe está gradualmente voltando a ser como era antes. Ela então presenteia Nana com uma pílula Julian como um presente de Yoko. Chizuru explica a ela que é o mais recente produto de rejuvenescimento da empresa. Nana, que parece ter ouvido falar da pílula milagrosa, solta o nome com entusiasmo. Os convidados próximos começam a sussurrar surpresos, discutindo o preço exorbitante da pílula. Setsu imediatamente lança olhares curiosos para a caixa. Nana examina a pílula, expressando seu apreço por uma pílula espiritual de tão alto nível. Ela elogia a pessoa que refinou as pílulas. Estudando-a mais a fundo, ela nota que não tem selos, o que a faz perguntar a Chizuru sobre a identidade de seu criador. Chizuru imediatamente apresentou Makoto como o refinador da pílula e seu parceiro de negócios. Tanto Nana quanto Setsu ficam surpresas quando Makoto se apresenta. Nana revela com alegria que costumava carregá-lo no colo quando ele era um bebê. Ela o elogia por suas habilidades e amaldiçoa o clã Yamori por ser burro o suficiente para descartar um jovem tão talentoso. Setsu imediatamente adverte sua tia para parar de falar. Ela explica firmemente que tal habilidade é inútil para uma família nobre, acrescentando que apenas o nível de cultivo de alguém é útil. Setsu vai além, dizendo que Makoto teria sido acolhido na família Mitani se tivesse algum cultivo útil. Ouvindo tudo isso, Makoto finalmente percebe que as famílias nobres deste mundo já descobriram o cultivo. No entanto, ainda é lixo em comparação com o nível praticado no continente Liyue.
Depois que ela termina de divagar, zombando sutilmente dele por ser inútil, Nana ainda não está convencida pelo argumento de Setsu. Ela acredita que Makoto fez algo memorável ao refinar as pílulas Julian. Ela então pergunta a ele sobre o mestre que lhe ensinou o refinamento de pílulas. Makoto pensa por um segundo, e sua mente vagueia para alguém de sua vida passada. Sem outras opções, ele responde a ela, dizendo que não tem mestre. Makoto explica que ele só começou o refinamento de pílulas como um hobby. Bem, quando ele está prestes a perguntar algo importante, um falastrão entra se exibindo como um pavão, desejando a Nana um feliz aniversário. Os convidados lançam olhares curiosos, perguntando-se quem ele é. Alguém comenta que o cara barulhento é na verdade Joaima, o herdeiro da família Aima. Uma sensação de pavor preenche Makoto quando ele fica cara a cara com seu notório perseguidor. Soando como um idiota presunçoso, Lord Aima troca gentilezas com Nana. Como um libertino clássico, seus olhos logo pousam em Chizuru, e Nana a apresenta a ele. Com o canto do olho, Makoto observa os olhos gananciosos do Lord Aima, basicamente cobiçando Chizuru. Lord Aima então se apresenta a Chizuru e, como um perfeito cavalheiro, estende a mão para apertar a dela. Já de saco cheio de toda a cena, Makoto rapidamente agarra sua mão, dizendo que ouviu muito sobre o famoso herdeiro da família poderosa. Lord Aima, fingindo não conhecer Makoto, pergunta quem ele é. Embora surpreso com sua pretensão, Makoto se pergunta por quanto tempo Lord Aima pode continuar fingindo não conhecê-lo. Segundo sua investigação, Aima é um cultivador, e Makoto quer testar essa teoria usando sua energia espiritual para procurar qualquer vestígio de cultivo nele. Basicamente, os cultivadores podem suprimir essa energia para esconder sua força. A única exceção é quando eles não conseguem armazenar energia espiritual, então as ondas nunca são liberadas. Ao liberar sua própria energia espiritual, Makoto planeja canalizá-la para os meridianos de Aima para confirmar se ele é realmente um cultivador. Alguns momentos após a busca, o resultado é nulo, o que significa que Aima não tem vestígios de energia espiritual em seus meridianos. Essa descoberta surpreende Makoto, fazendo-se perguntar se Aima não é realmente um cultivador. Ele logo se esquece e aperta a mão de Aima com muita força, fazendo retirar rapidamente a mão com dor. Aima então retribui apressadamente o cumprimento de Makoto antes de ignorá-lo como leite azedo para encarar Setsu. Makoto ainda está confuso sobre por que não conseguiu sentir nenhuma flutuação de energia nesse cara. Ele nem mesmo sentiu qualquer indício de intenção assassina em sua breve troca com Aima. Depois, todos se acomodam para desfrutar do jantar. Um mordomo logo anuncia que todos devem se reunir no salão após a refeição para uma festa dançante. Alguns momentos depois, a festa dançante começa, mas Makoto não consegue se concentrar em nada. Ele tem pensado em Hashimoto e se ele mentiu sobre Aima ser um cultivador. Enquanto isso, Chizuru procura por Makoto no salão enquanto evita inúmeros convites para dançar. Alguém até sussurra para o último homem que ela rejeita que não há como a filha da prestigiosa família Suga dançar com um Zenin. Ele acrescenta que Chizuru é exigente e que até mesmo famílias poderosas lutam para conseguir sua atenção. Enquanto o cara ainda está divagando sobre isso, seu amigo aponta na direção de Chizuru, basicamente implorando para dar atenção a Makoto. Todo o cenário de Chizuru convidando para dançar com ela deixa todos em choque, incluindo Setsu. Em algum lugar lá fora, Aima vai para seu carro e, antes de entrar, avisa aos guardas que ninguém pode se aproximar de seu veículo. Dentro do carro, os guardas podem ouvir ruídos estranhos vindo de dentro. Os guardas começam a sussurrar entre si, perguntando-se por que ele está sempre sozinho no carro com um de seus guarda-costas. Outro cara comenta que todos os guarda-costas pessoais escolhidos por Aima acabam agindo de forma estranha e até mesmo não reconhecendo suas próprias famílias. Pela conversa deles, é revelado que o Lord Aima troca de corpos a cada poucos dias como se fossem lenços de papel. Além disso, cada guarda-costas trocado geralmente age como uma pessoa totalmente diferente. Segundo os rumores, um deles até desapareceu completamente. Enquanto isso, dentro do veículo, o guarda-costas dá um tapa em Aima, xingando-o por tentar segurar a mão de outra mulher na frente de Setsu. Aima, com uma expressão de pânico, desculpa-se freneticamente por estragar tudo. De repente, energia espiritual começa a irradiar de um anel no dedo do guarda-costas. Seu rosto se deforma de maneira não natural, transformando-se no verdadeiro Lord Aima. Ele revela que só manteve o sósia falso por causa de sua pequena utilidade. Ele então ameaça acabar com o cara se ele cometer outro erro como o de hoje. Alguns momentos depois, o Lord Aima sai do veículo e convida 2 guardas para segui-lo até o salão de banquetes. Um dos guardas olha desconfiado para o carro, perguntando-se o que diabos aconteceu com a outra pessoa lá dentro. Ele observa que, assim como nos rumores, um guarda-costas sempre desaparece. Enquanto isso, dentro do carro, o falso Aima foi amarrado e amordaçado.
Ele luta para se libertar, mas as cordas estão amarradas com muita segurança. Logo, o cara falso começa a chorar ao ver que não pode escapar de seu destino. Depois, o verdadeiro Aima entra no salão de baile fingindo que não acabou de fazer uma merda alienígena séria no carro alguns minutos atrás. Ele chama Setsu alegremente, mas ela está muito absorta em ciúmes ao ver seu ex e sua nova parceira dançando juntos. Na verdade, o salão inteiro parece estar focado em Makoto e Chizuru. Aima segue o olhar dela para ver o que está prendendo sua atenção. Sussurros irrompem no salão enquanto as pessoas especulam sobre a identidade de Makoto. Eles se perguntam como alguém conseguiu conquistar a notória rainha do gelo, Chizuru. Chizuru e Makoto parecem estar flutuando em seus próprios mundos. A música atinge um crescendo, levando a dupla completamente às nuvens. Hipnotizada pelo momento romântico, Chizuru elogia Makoto por ser um dançarino tão incrível, deixando-o totalmente sem palavras. Ela o elogia ainda mais por combinar com a energia da atmosfera da festa. Chizuru explica que é a única maneira de chamar a atenção da família Oshizu para seus planos sobre as pílulas de rejuvenescimento. Makoto fica feliz em chamar a atenção com suas habilidades de dança, já que o dono original já havia aprendido dança de salão antes de ser expulso. Combinando essa habilidade com seu senso de equilíbrio do cultivo, Makoto é uma fera absoluta na pista de dança. Nana, impressionada com o que acabou de ver, pergunta a Setsu se ela sabia que Makoto sabia dançar. Sempre uma má perdedora, Setsu simplesmente zomba dele por ser um plebeu inútil, apesar de suas habilidades de dança. Nana a provoca, apontando que a pegou observando-os com muita atenção durante a apresentação. Aima também se junta à conversa, levando Nana a perguntar se ele realmente não conhece Makoto. Aima garante a ela que eles estão se encontrando pela primeira vez hoje. No entanto, Nana acha essa afirmação bastante suspeita. Ela se pergunta como o herdeiro de uma família poderosa não ficou sabendo desse boato tão difundido. Aima, tentando despistá-la, inventa uma desculpa esfarrapada, que Nana ignora completamente. Ela reflete sobre o talento de Makoto para o refinamento de pílulas. Pelo tom dela, ele sente que ela está tentando elevar Makoto para o próximo nível. Aima se sente ameaçado por isso, e ele a encara com uma expressão sinistra. Aima amaldiçoa Nana em voz baixa. Ele só a deixa fazer o que quer por causa de Setsu. Ele então volta sua atenção para Makoto, também o amaldiçoando silenciosamente. Enquanto isso, os dois caras fofoqueiros de antes descobriram a identidade de Makoto. Ignorando o fato de que Setsu pode literalmente ouvi-los, eles discutem o triângulo amoroso entre ela, Aima e Makoto. O de cabelo prateado zomba de Makoto por jogar fora a maneira mais fácil de subir de nível. O cara loiro intervém dizendo que o único caminho para a redenção do lixo dos Yamori é ele bajular a Setsu. Eles também especulam que Makoto deve estar nesta festa para se aproximar dela. Setsu está farta de toda a conversa fiada e se retira da mesa. Nana insiste que ela fique mais um pouco, mas Setsu alega que precisa descansar. Em vez de sair em silêncio, ela para de repente para confrontar Makoto. Makoto, claramente cuidando da sua vida, fica confuso com toda a cena. Ela late para ele como uma megera raivosa, avisando-o para descartar seus pensamentos sujos de usar a influência dela para restaurar a família Yomori. Makoto fica ainda mais confuso e apenas a encara como se ela fosse uma louca que escapou do hospício. Ela se vira para sair, dizendo a ele para usar o dinheiro do refinamento de pílulas para focar em sua vida em vez de tentar alcançar lugares altos com a influência de uma mulher. Makoto a questiona calmamente, perguntando qual deles realmente precisa desse conselho. Setsu fica ainda mais surpresa quando ele comenta sobre sua energia espiritual instável. Ele havia notado mais cedo como ela estava vazando devido ao controle deficiente. Segundo Makoto, ela provavelmente se forçou a absorver energia espiritual para acelerar seu cultivo. Ele avisa que tais métodos imprudentes apenas prejudicam o corpo a longo prazo. Estudando-a de perto, Makoto afirma sem rodeios que o corpo dela já atingiu seu limite. Ainda o desprezando, Setsu se pergunta como um Zé Ninguém como ele pode analisar corretamente sua situação. Makoto então revela que pode ajudá-la a resolver o problema, mas Setsu se recusa a acreditar nele. No entanto, ele não se importa, já que ela é quem tem a perder se escolher não acreditar nele. Setsu se encolhe de medo quando ele avisa que ela pode estar ficando sem tempo. Ele se aproxima, oferecendo fazer um acordo com ela se ela puder entregar algo a Aima por ele. Enquanto isso, Aima, fervendo de raiva, observa-os à distância. Depois da festa, Chizuru e Makoto encontram Nana, que mostra interesse na pílula Julian e os convida para uma conversa particular. Eles caminham juntos pelo jardim, e Makoto a pressiona sobre seus verdadeiros motivos. Nana ri e pede que ele a chame de tia. Makoto recusa, já que não é mais um membro da família Yomori. Ao ouvir isso, ela comenta que ele e Setsu são parecidos. Nana conta que Setsu também perdeu os pais e se tornou um fantoche da família Matani.
O tio dela é um mestre dos fantoches, decidindo até mesmo seu parceiro de casamento. Felizmente, ela foi reconhecida por uma prestigiosa família de artes marciais. Com o apoio deles, Setsu recebeu a oportunidade de se tornar uma cultivadora lendária. Nana acrescenta ainda que, a menos que Setsu possa transcender o reino de uma plebeia, ela permanecerá um fantoche para sua família. Toda essa baboseira sobre cultivadores é simplesmente confusa para Chizuru. Makoto, por outro lado, entende que só se pode transcender o reino de um plebeu entrando no terceiro estágio de cultivo. No mundo dos cultivadores, a diferença entre o segundo e o terceiro estágio é extremamente grande. Isso significa que é muito difícil passar para o terceiro estágio. Makoto deduz que deve ser por isso que Setsu decidiu tomar medidas tão drásticas para avançar rapidamente em seu cultivo. Ele se pergunta por que Nana está lhe contando todas essas coisas. Nana revela tristemente que tem tentado curar a condição de Setsu, mas nenhum de seus remédios parece funcionar. Ela explica ainda que encontrou uma esperança renovada quando descobriu as pílulas Juya de Makoto. Chizuru não consegue acreditar que a presidente da Associação de Medicina Tradicional confia mais em Makoto do que em médicos de verdade. Makoto reflete silenciosamente sobre as palavras de Nana e todo o alvoroço sobre o cultivo lendário. Ele também nota que, em comparação com o continente Ryūi, as técnicas de cultivo aqui são rudimentares. Trazendo de volta à realidade, Nana declara que também está interessada na distribuição da pílula Juya. Chizuru fica animada porque, com o apoio da família Oshizu, seus lucros vão disparar. Nana brinca com ela, afirmando que ela só gosta de dinheiro. Depois de brincar um pouco, ela implora que ajudem Setsu. Ela informa Makoto que Setsu tentou se rebelar depois que o noivado deles foi anulado. Makoto fica chocado ao ouvir essa notícia. Nesse momento, Aima se aproxima para prestar suas homenagens a Nana antes de sair. Ele estende a mão para apertar a de Makoto, esperando que possam se encontrar novamente algum dia. Makoto aperta a mão dele de volta. Ele sente uma energia espiritual irradiando através de Aima no momento em que suas mãos se tocam. Makoto acha isso estranho porque não havia sentido nada durante o primeiro encontro deles. Após a troca, Aima se dirige ao seu carro, e um guarda o informa que Setsu deixou um presente para ele. Aima, feliz ao ouvir isso, abre rapidamente a caixa e encontra uma borboleta de origami, o que o deixa confuso. Incapaz de compreender seu significado, ele a joga para o falso Aima, avisando-o para não abri-la sem sua permissão. Refletindo sobre seu encontro com Makoto, Aima ainda o considera o mesmo lixo fraco de sempre. Ele então gira o anel de líquido espiritual novamente, declarando guerra a Nana e Makoto. A energia do anel brilha, transformando-o em uma cópia fiel de Makoto. Ele sorri maldosamente, declarando que usará Setsu para destruir Makoto e Nana. O falso Aima treme como um covarde, e nenhum deles sequer percebe o origami brilhando. No topo de um prédio alto, Makoto exibe uma réplica brilhante da borboleta de origami em sua mão. Ele sorri com satisfação, prometendo encontrar a Aima novamente em breve. É revelado que a borboleta de origami é, na verdade, um talismã de rastreamento. E agora, Makoto está usando para rastrear a localização de Aima. O talismã para em frente a um prédio, significando que encontrou o alvo. Confirmando que o prédio realmente pertence à família Aima, ele imediatamente salta para executar seus planos. Em outro lugar, no jardim de ervas, Nana observa silenciosamente várias plantas espirituais. Ela se concentra em duas que estão quase prontas para a colheita. Ela planeja trocá-las no torneio de cultivadores em 3 meses. De repente, ela sente uma presença estranha por perto. Um monge aparece atrás dela e revela que Nana já foi o gênio da seita das 100 ervas. Infelizmente, ela sofreu ferimentos fatais no passado que destruíram seu cultivo. Ele a elogia por ainda ser capaz de sentir a energia espiritual. Pelas palavras dele, Nana percebe que ele é um cultivador. Ela também sentiu mais de uma presença na sala, o que significa que pode não conseguir escapar se enfrentar mais de um oponente. Sentindo sua intenção, outro monge pergunta por que ela está planejando fugir. Ele lhe assegura que, mesmo que ela resista, não permitirão que ela saia ilesa. Enquanto fala cautelosamente com eles para descobrir seu propósito, Nana se move lentamente em direção a uma grande árvore à sua frente. Um monge pede para ela segui-lo sem resistir. O outro acrescenta que seria mais fácil simplesmente quebrar seus membros. Quando Nana alcança a árvore, ela ativa uma erva roxa que cresce em suas raízes, chamada de flor soberana. Logo, um gás venenoso se espalha da planta, preenchendo a área. Os monges lutam para respirar, mas Nana já colocou uma grama de coração verde na boca para neutralizar o veneno. O veneno é forte o suficiente para derrubar um elefante, então ela planeja escapar enquanto os dois carecas estão ocupados. No momento em que ela está prestes a sair, uma figura sinistra entra na sala. Nana sente artes das sombras e imediatamente sabe que a pessoa pertence à seita da sombra oculta. A sombra se estende e a contém.
À medida que a figura se aproxima, ele confirma que é a mesma seita que destruiu a seita das 100 ervas. Nana luta e exige saber quem ele é. Ela diz que este dia ainda não deveria ter chegado e não há razão para a seita das sombras se revelar agora. Então ela se vira e congela porque parado diante dela está Makoto. No entanto, é apenas Aima disfarçado de Makoto. De volta ao prédio da família Aima, Makoto se esconde nas sombras enquanto os guardas saem para a troca de turno. Eles discutem sobre o que comer e brincam se Aima está desfrutando de alguma refeição premium lá dentro. Assim que eles saem, Makoto aparece usando o passo da sombra da nuvem. Ele ativa o talismã de rastreamento para confirmar que chegou ao quarto de Aima. Lá dentro, o falso Aima saboreia um ramen frio enquanto assiste a uma gravação antiga de si mesmo. Ele se pergunta como sua vida acabou tão miserável, sendo tratado como um servo inútil só porque se parece com Aima, o que o levou ao limite. Pensar nos insultos constantes do verdadeiro Aima só piora as coisas. Incapaz de resistir, ele abre a caixa de presente, e o talismã de repente ativa, quase lhe causando um ataque cardíaco. Ele sente alguém atrás dele e se vira, apenas para encontrar Makoto parado ali, fazendo-o cair em pânico. Makoto o reconhece como a primeira versão que conheceu na festa e pergunta se ele se lembra. O falso assente, aterrorizado, e tenta usar o nome Aima para se impor. Makoto interrompe rapidamente e exige saber onde está o verdadeiro Aima. Mais tarde naquele dia, bem na rota usual de Makoto, um grupo de capangas de Aima espera pacientemente pelo seu grande momento. Ao telefone, eles garantem com confiança a Aima que vão esmagar os membros de Makoto e entregá-lo como um delivery. Bem na hora, um deles avista Makoto caminhando em sua direção. Makoto, enquanto isso, está perdido em pensamentos, alheio à presença deles. Ele ainda está refletindo sobre sua descoberta de que um receptáculo espiritual existe neste mundo. Isso deixa-se perguntando se um cultivador de quarto nível está apoiando os nobres deste mundo. Basicamente, um receptáculo espiritual é uma ferramenta especial infundida com energia espiritual durante sua criação, concedendo-lhe habilidades únicas. Quanto mais forte a energia espiritual usada durante a forja, maior a qualidade do receptáculo. No entanto, tais ferramentas só podem ser criadas por cultivadores de quarto estágio. Makoto acredita que forjar ferramentas espirituais neste mundo é impossível devido à sua fraca energia espiritual. No entanto, agora ele tem motivos para acreditar que a família Aima pode ter sua própria fonte espiritual pessoal. Makoto decide resolver sua treta com Aima antes de ir para Ryuta para encontrar uma fonte espiritual. Nesse momento, ele finalmente olha para cima e percebe a multidão esperando por ele. Eles o informam casualmente que alguém pagou uma grana alta para capturá-lo, mas Makoto não se abala. Ele lhes lança um olhar feroz, deixando o líder instantaneamente desconfortável. Livrando-se do medo, o chefe ordena que seus homens ataquem. Eles avançam sobre Makoto como um bando de galinhas famintas correndo para a ração. O chefe assiste confiantemente, convencido de que trouxe lutadores experientes. Segundos depois, sua confiança evapora. Makoto se move sem esforço, rearranjando rostos, distribuindo rinoplastias e fazendo ajustes ósseos gratuitos. Em instantes, o grupo inteiro está no chão. O chefe só consegue olhar horrorizado enquanto Makoto se vira lentamente para ele, exigindo saber quem os contratou. No dia seguinte, Setsu e sua equipe trabalham sem parar na casa de Nana, tentando juntar as peças do que aconteceu. Um dos homens mostra a ela imagens de vigilância de 2 monges aparecendo de repente. Embora o vídeo seja cortado abruptamente, o guarda conclui com confiança que Nana deve ter sido sequestrada. Ele então mostra outro clipe com um terceiro agressor, e Setsu congela quando vê o rosto de Makoto. Furiosa, Setsu vai imediatamente para o endereço de Makoto. Fora do apartamento, um homem enfaixado apara e pergunta educadamente se ela tem um horário marcado. Ela o ignora, exigindo ver Makoto. O homem ferido a conduz silenciosamente para dentro. Enquanto Setsu segue, ela nota vários homens de aparência rude cuidando do jardim. No terraço, Makoto está relaxando enquanto o chefe da máfia do dia anterior o serve obedientemente. Na verdade, todos os homens enfaixados parecem ser os capangas de Aima que falharam em emboscá-lo anteriormente. Momentos depois, Setsu entra furiosa, exigindo que Makoto liberte Nana. Makoto a encara confuso, sem saber do que ela está falando. Ela o acusa novamente de sequestrar sua tia. Quando ele ainda parece perdido, Setsu pega um tablet e mostra a ele as imagens da vigilância. Makoto reconhece imediatamente que a pessoa no vídeo está usando um receptáculo espiritual para se passar por ele. Ele rapidamente percebe que a IMA encenou isso para criar uma barreira entre ele e Setsu. Enquanto Setsu começa a liberar energia espiritual, se preparando para lutar, Makoto calmamente lhe diz que nunca esteve na casa de Nana à 1 da manhã. Para provar, ele diz a ela para interrogar os capandas de Aima, e a revelação faz Setsu relaxar.
O chefe da máfia então mostra a ela seu histórico de conversas com Aima, explicando como foram contratados para capturar Makoto. Finalmente convencida, Setsu pergunta como eles planejam explicar a filmagem. Makoto responde mostrando a ela um vídeo que ele gravou anteriormente do falso Aima. Ele fez isso para guardar evidências dos esquemas de Aima. Setsu assiste ao vídeo enquanto Yasuhiro confessa ser o sósia do Lord Aima. Ele explica que geralmente é apenas um guarda, mas que participou da festa mais cedo como um substituto. Yasuhiro revela que o Lord Aima usa um anel para se passar por qualquer pessoa, uma revelação que choca completamente Setsu. Makoto então explica a ela todo o conceito de receptáculos espirituais. Ele acrescenta que Aima planeja fazer com que ela o elimine sob a suspeita do sequestro de Nana. Ao ouvir isso, Setsu sai furiosa para confrontá-lo, mas Makoto a impede de explodir tudo. Ele avisa que Nana pode estar em perigo se eles fizerem qualquer movimento precipitado. Setsu pergunta como ele espera que ela lide com o problema, já que ela não planeja simplesmente deixar as coisas como estão. Makoto informa que eles podem virar o jogo contra ele usando seus próprios esquemas.